Bom dia, pessoal. Vamos começar agora mais uma semana da nossa decolagem. Como estamos com uma semana de atraso, que foi a semana do feriado de 1º de maio, então hoje vamos tratar de dois temas que são bem ligados, né? Os benefícios por incapacidade e o auxílio acidente. Obrigada a todo mundo que está aqui, participando toda semana, e também quem está acompanhando pelo YouTube. Deixo convite para vocês convidarem o maior número de pessoas a assistir, participar, se inscrever, comentar, deixar as dúvidas, dar o feedback para a gente crescer esse projeto de estudo conjunto. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma moça que nos procurou, o problema dela de incapacidade começou com um acidente, operou o joelho, e aí por conta do afastamento, afetou, está com um quadro depressivo, e quando a gente começa a atender um cliente por incapacidade, começa a criar um checklist na cabeça para pensar, será que cumpriu carência? Será que tem qualidade segurada? Por que será que o INSS negou o benefício? Será que é incapacidade mesmo para afastar? Não é auxílio acidente? Então, é um tema que eu amo, que é benefício por incapacidade, e também o BPC é o meu xodó maior, mas incapacidade eu gosto bastante também. Bom, vamos lá começar pelos requisitos comuns, né? O que a gente primeiro tem que avaliar para benefício por incapacidade? Essa pessoa que está impedida de trabalhar, ela tem ou tinha, na época que começou esse sintoma que incapacita, tinha vínculo ativo com o INSS, ou seja, qualidade de segurado, estava contribuindo, estava em período de graça há pouco tempo sem fazer esses recolhimentos, a gente precisa avaliar, porque se não tiver vínculo ativo, não tem cobertura do seguro social. O INSS, repetindo, é o seguro social, como qualquer outro tipo de seguro. Para a gente ter a cobertura no momento do sinistro, a gente precisa ter feito o pagamento antes de acontecer esse problema. Não dá para exigir fazer um seguro para carro batido e esperar a indenização, porque não vai acontecer. Então, vínculo ativo com o INSS, primeiro requisito. O segundo, eu tenho um videozinho no YouTube, vou até mandar o link para vocês depois. Ele já passou de 50 mil visualizações, que eu falo a diferença do diagnóstico da doença para a incapacidade. Por quê? Não existe nenhum CID que garanta acesso a esse benefício por incapacidade. Não tem doença nenhuma. Qual a justificativa? O benefício é por incapacidade, pelo impedimento para trabalhar, para suas tarefas do cotidiano, mesmo que seja segurado facultativo. Precisa mostrar que a forma que aqueles sintomas afetam o corpo da pessoa, ela não tem condições de exercer as suas atividades, suas tarefas do cotidiano. A gente vê muito colega por aí fazendo videozinho nas redes sociais. Ah, saiba o CID que garante seu benefício. Não, gente, isso não existe. Não existe garantia de doença para gerar direito ao afastamento, até mesmo doença grave. A gente sabe de pessoas que enfrentam um tratamento de câncer inteiro trabalhando, só se afastam nos dias de acompanhamento médico, de tratamento. Tá? Então, não existe essa garantia. Vamos passar agora para a carência. Carência é o quê? O número mínimo de contribuições que essa pessoa precisa para se habilitar, para solicitar ter a cobertura do benefício por incapacidade. A regra geral são 12 meses, 12 recolhimentos. 12 meses a contar da anotação do registro na carteira de trabalho, para quem é CLT, ou 12 meses a contar do primeiro recolhimento em dia, para quem é contribuinte individual ou facultativo. Para quem recolhe por conta própria, conta a partir do primeiro pagamento em dia. Para quem é CLT, a partir da anotação na carteira de trabalho e desse exercício profissional. Mas, para toda regra, a gente sabe que existe uma exceção. Qual é a exceção que não se exige a carência? Lembrando, a carência
não é a qualidade de segurado, tá? Para ter a qualidade de segurado, precisa fazer o recolhimento. Aqui significa que a pessoa não terá essa exigência dos 12 meses para solicitar. Então, a exceção é acidente de qualquer natureza, não precisa ser vinculado ao trabalho. Pode ter começado um exemplo bem simples. Começou a trabalhar, tem 2, 3 meses, se acidentou no fim de semana andando de bicicleta. É um acidente de qualquer natureza. Tem o mesmo peso que um acidente de trabalho. A incapacidade gerada no trabalho por conta de um acidente típico, uma queda, um corte, algo relacionado ao trabalho ou à doença profissional, e algumas doenças graves que são listadas na lei. Existe uma previsão, uma norma do Ministério do Trabalho, que é revista a cada 2 anos. Na última revisão, foram inclusos, né, esclerose múltipla, o abdômen agudo cirúrgico e o acidente vascular encefálico agudo, ou seja, o AVC, que naquele momento, quando ele ocorre, ele já deixa uma sequela, seja de fala, de movimentação, às vezes paralisia de membros. E quando a pessoa perde a qualidade de segurado, que é o vínculo ativo com o INSS, como é que ela recupera para ter direito a esse acesso? De acordo com a previsão da lei, né? Quando volta, quando reingressa, quando retorna ao regime de previdência, precisa cumprir metade da carência exigida para aquele tipo de benefício. Como o benefício por incapacidade são 12 meses, então precisa cumprir 6 meses. Esses 6 meses contam da mesma forma que o inicial. 6 meses da anotação na carteira de trabalho ou 6 meses do recolhimento em dia, tá? Até aqui tranquilo em relação à qualidade segurada e carência? Então, vou passar para a polêmica. Doença pré-existente. A gente fala muito que não existe seguro para carro batido, carro furtado. E a saúde, o nosso corpo é uma máquina, né? Ela é diferente. E quando a gente não cuida, não faz a manutenção, ela também falha. E não é só a falha que ocorre no meio do caminho, no meio dessa vida. A gente pode nascer com algum problema de saúde, ele não impede de exercer as funções, mas em algum momento você pode ter um agravamento que te impeça de exercer essas funções. Um exemplo, doença congênita do coração, do fígado, do rim, do pulmão, de coluna. A pessoa já nasce com esse problema, às vezes sabe, às vezes não. Pode desenvolver esse problema na infância, pode sofrer um acidente na infância, na adolescência, quando não tinha vínculo com a Previdência, não tinha feito nenhum recolhimento para o INSS. E aí, quando está com 30, 40, 50 anos, isso começa a afetar a rotina. Vai pedir o benefício e leva um documento médico falando: fulano tem o diagnóstico de cardiopatia grave desde os 10 anos de idade. Aí o INSS fala: não vou cobrir, porque essa doença é pré-existente. E a lei é bem clara, fala que não é devido ao auxílio-doença para quem já se filia, para quem já entra no regime de previdência portador da doença. Qual é a exceção da regra? Se comprovar que desde a filiação, desde a inscrição, o início de recolhimentos, houve um agravamento atual, e este agravamento é o que gera incapacidade. Aí a gente volta para aquele mesmo conceito de que incapacidade é uma coisa, doença é outra, totalmente diferente. Não tem relação. É interessante porque o INSS ele tenta, nas negativas de benefício, os peritos colocam, não tem o diagnóstico de CID-M54, mas isso aqui é doença, como é que eles falam?
degenerativa e acontecer com o tempo, não tem direito à cobertura. Quando é ao contrário deles, eles falam, não, tem a incapacidade, tem a doença, mas é anterior ao início de pagamento. Então, a gente tem que trabalhar muito essa análise de datas, essa linha do tempo dos recolhimentos e da incapacidade dos clientes. Então, um exemplo que eu sempre uso em aula, eu acredito que a Cláudia já assistiu umas 3, 4 vezes, da moça que teve o problema de rim, que ela descobriu, não fazia recolhimentos, e aí, pensando que poderia vir a faltar para os filhos, começou a recolher. E ela teve um agravamento por conta de uma bactéria no meio desse tratamento dela de rins, e com isso veio incapacidade. Tinha 6, 7 meses que ela estava recolhendo. E o INSS falava o seguinte: não, você não tem direito, porque você já entrou no sistema incapaz com o diagnóstico. Mas tanto o perito do INSS quanto o perito da Justiça Federal deixaram bem claro, olhando a documentação médica dela, fazendo a avaliação física, de que a incapacidade dela era recente por conta do problema no tratamento. A condição de saúde dela se agravou nesse meio tempo. Quando ela começou a recolher, ela fazia o tratamento dela, mas não estava impedida para as atividades. Então, a gente tem que pedir sempre para o cliente perguntar: ah, você tem esse problema de saúde desde quando? Ah, eu tenho desde os... Tem 5 anos que eu tenho esse problema, tá? Quando esse problema começou a afetar a sua rotina, que te impedia de assumir, de cumprir os seus compromissos? Ah, não, isso daí tem 1 mês, 2, 3 meses que se tornou insuportável. E aí orientar esse cliente, mandar uma cartinha para o médico, para ele relatar a partir de quando o médico identificou que o caso não era um tratamento eletivo, e que sim, a partir de determinado momento foi encontrada uma crise, um agravamento que este sim impede do exercício das funções. Agora, como é que a gente comprova essa incapacidade para o trabalho? Através da perícia. Atualmente, nós temos 2 tipos de perícia, né? A perícia documental, que é o ateste-med, que é encaminhada a documentação pelo meu INSS. Esse atestado tem que ter no mínimo 90, no máximo 90 dias da emissão dele, e o afastamento de até 180 dias. Isso aqui é um problema seríssimo. Quando o cliente traz aquele atestado, aquele relatório falando afastamento por período indeterminado, não dá. Vai bater lá no ateste-med e vai negar falando que não há período estimado de repouso, de afastamento das atividades. Então, eu peguei e deixei separadinho aqui o que precisa conter no atestado: a identificação, emissão, o período estimado de repouso, a assinatura do profissional, seja dentista ou médico, e as informações sobre a doença ou CID. Porque justificando o impedimento. Olha, não pode voltar a trabalhar porque não consegue ficar mais que 30 minutos sentado ou em pé, não pode percorrer X metros de deslocamento, não pode esse tipo de coisa. Precisa constar. Eu deixei no Drive o roteiro, a apresentação e o roteiro da ateste-med também, para vocês lá, só clicar no link, está tudo lá. E o ano passado eu fiz um curso social sobre o ateste-med quando ele foi lançado. Os slides estão lá também para ajudar nessa análise do ateste-med. E as perícias presenciais, existe a administrativa, que é feita na agência do INSS, padrãozão, comparece no dia e hora, entrega a documentação, passa pelo perito,
e no fim do dia tem um resultado, se sim ou se não. A judicial que é feita, essa é mais interessante, que ela é feita normalmente com um médico nomeado pelo juiz, deveria ser da especialidade médica, muitas vezes não é, porque existe uma especialização atual de médico especialista em perícia médica de incapacidade, ou seja, pode ser um pediatra avaliando uma ortopedia, um ortopedista avaliando um problema cardiológico e assim vai, né? Mas a vantagem é que podemos formular quesitos, fazer uma manifestação sobre esse laudo pericial, contestar, pedir esclarecimentos. É uma ótima oportunidade. E alguns peritos, alguns fóruns, várias, né? Não tem o local para essa perícia dentro do fórum. O que é muito comum, perícia de oftalmologia. Como depende daqueles equipamentos, não é todo fórum que tem isso. Então, se a perícia for marcada no consultório, no espaço de atendimento do médico judicial, não tem problema nenhum. Isso acontece muito quando é perícia trabalhista também. A perícia não é feita no fórum, é feita no espaço de trabalho deste médico perito. E a perícia domiciliar. Precisa, dá para pedir? Dá. Eu fiz um pedido recente, uma senhora, pedido de pensão por morte para uma senhora, uma viúva deficiente, acamada, problema de saúde físico e com Alzheimer, várias limitações, não sai da cama há muitos anos. Fizemos o pedido da pensão por morte e foi marcado que ela tinha invalidez. Então, o INSS marcou a perícia, só que marcou na agência de Santo Amaro. E essa senhora mora em São Miguel Paulista. Não tinha condição nenhuma da família levar essa senhora, até mesmo por conta do deslocamento. Então, eu liguei no 0800 para receber orientação. Falei, olha, eu até peticionei no processo administrativo. Falei, olha, eu quero que seja feita a perícia na residência dela, por conta da condição de saúde dela. E aí recebi orientação. Não, não funciona dessa forma. Funciona assim. Alguém, procurador, familiar, advogado, pega a documentação médica que precisa constar que essa pessoa não pode sair do leito, está impossibilitada de locomover-se, mas o perito do INSS falou que a frase correta é impedimento para sair do leito, e leva no dia da perícia presencial no INSS. Ele coloca essa informação no sistema, aí você precisa deixar 2 números de telefone para contato, né? E algum ponto de referência na região. Com isso, vai um perito lá, sem avisar, sem agendar, e faz essa perícia na pessoa, no local que estiver. Pode ser eu coloquei domiciliar aqui, mas não é só domiciliar. Se estiver internado, faz da mesma forma também, desde que a documentação fale que tem impedimento para sair do leito. Não tem como essa pessoa se deslocar até o local de perícia. Sobre a duração dos benefícios por incapacidade. A reforma da Previdência, ela foi temerosa, mas ela trouxe 2 pontos muito positivos, que foi corrigir o nome do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença remetia àquele conceito de que tem a doença, vai receber o auxílio. Então, não, agora é chamado de benefício por incapacidade temporária. Como ela é temporária, no momento que é deferido, é feito o pedido, é reconhecida essa incapacidade, fica definido a data de início e a data de fim desse benefício. É temporário. Mas o tempo que foi definido de afastamento não é suficiente para conseguir se recuperar, ter condições
de voltar a trabalhar. Então, pode pedir uma prorrogação até 15 dias antes de encerrar esse período determinado para findar o benefício. Se não fizer o pedido de prorrogação, entende-se que não há necessidade, então o benefício vai encerrar mesmo naquele período estimado. A aposentadoria por invalidez passa a chamar benefício por incapacidade permanente, porque a aposentadoria, ela dá a entender como algo vitalício, definitivo. E a aposentadoria por invalidez não é definitiva, tá? Ela fica vigente por período indeterminado, porque não tem prazo, não tem uma estimativa de tempo para encerrar. Essa pessoa fica sujeita à perícia revisional por convocação ou a cada 2 anos, e não pode rescindir o contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho fica suspenso, tá? Quem não é convocado para essa perícia revisional? Soropositivos, quem recebe o benefício e já tem mais de 60 anos de idade, e quem já a partir dos 65 anos de idade, mas recebe benefício por incapacidade há no mínimo 15 anos, tá? Foi convocado para a perícia revisional, que a gente costuma chamar de pente fino, e o INSS entendeu que está recuperando, tem condições de voltar a trabalhar. Existem as mensalidades de reabilitação, que vai reduzindo esse benefício. Começa recebendo um período o mesmo valor, depois passa a receber um redutor para 50%, 25%, até finalizar. Deixei aqui o artigo da lei que fala que esse encerramento pode ser de imediato até quantos meses forem necessários com a redução gradual da renda. Vai recebendo essa mensalidade de reabilitação, de recuperação, reduzindo a cada 6 meses o valor da renda mensal. Qual o valor do benefício? Atualmente, eu atendi um senhor na semana passada, ele está recebendo um benefício por incapacidade, já tem, acho que mais de 2 anos, por conta de um problema na coluna, na perna dele, e ele recebe em torno de R$ 4.500 de auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária. E aí ele falou, não, eu não aguento mais esse negócio de recebo 3, 4 meses, aí encerra, não deixa prorrogar, e eu tenho que esperar, pedir de novo, fico sem receber, volto para a empresa, não tenho como voltar a trabalhar, a empresa me ajuda, eu quero aposentadoria por invalidez. Falei, pensa bem, porque como o benefício do senhor não tem origem acidentária, não tem origem no trabalho, seu benefício vai ser muito menor. A regra é bem menor. Porque o auxílio-doença, ele é de 91% dos recolhimentos a partir de julho de 94. Quando que ele reduz? Ele tem que respeitar a média dos últimos 12 meses. Então, é feito o valor de 91%. E faz uma média dos últimos 12 meses. Vamos supor que o 91% é 4 mil. E a média dos últimos 12 é 3. Vai receber 3. Agora, se a média for 3 mil e dos últimos 12 for 4, vai receber os 3 mil normalmente. É a média de 91%, de julho de 94, limitado aos últimos 12 recolhimentos, tá? Então, o benefício, a aposentadoria por invalidez, ela tem o cálculo igual às aposentadorias atuais. 60% da média, mais 2% para cada ano que passar, de 20 para um homem e 15 para a mulher. Não costuma ser mais vantajosa do que o auxílio-doença. Agora, se for tudo salário mínimo, não vai fazer diferença para o seu cliente, ele prefere ter
a segurança da invalidez, do benefício por incapacidade permanente, aí é tranquilo, mas a gente tem que fazer esse cálculo antes, senão, depois que o benefício do cliente for reduzido, ele fica bem insatisfeito com a gente. E se esse benefício por invalidez, incapacidade permanente, tiver origem em acidente ou doença do trabalho, aí ele é de 100% da média, ele não foi alterado com a reforma da Previdência. Já o auxílio acidente, é bom lembrar isso aqui, para ninguém reinventar a roda. Por quê? O auxílio acidente, ele pode sim ser menor que o salário mínimo. E até uns anos atrás, o pessoal batia na tecla e falava assim: ah, não, fulano recebe esse benefício aqui, essa aposentadoria da invalidez, e é menos, perdeu a mão, perdeu uns dedos, e é menos que o salário mínimo, é 50% do salário mínimo. Vou pedir a revisão, porque a lei, a Constituição fala que não existe benefício menor que um salário mínimo. Não inventa. O auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório pelas sequelas parciais e permanentes que reduzem a capacidade para o trabalho. Então, ele é de 50% do que essa pessoa receberia aqui, ó, no benefício de aposentadoria por invalidez. Então, pode ser 50% daqui ou 50% daqui. Isso a gente tem que calcular de acordo com o caso. E pode sim ser inferior ao salário mínimo, tá? E agora, para eu finalizar a minha parte aqui, quais são algumas particularidades do auxílio acidente? Só pode receber o segurado empregado, tá? Quem é contribuinte individual e facultativo não tem direito ao auxílio acidente, tá? É somente para quem não é responsável pela própria contribuição, somente para quem é subordinado a alguém que pode receber esse auxílio acidente. Nós que somos advogados, contribuinte individual, como profissional liberal ou como empresário, para quem tem a sua unipessoal, não nos habilitamos ao auxílio acidente, tá? Não tem problema nenhum, pode continuar trabalhando, receber o seu salário e o auxílio acidente. O auxílio acidente é só uma indenização, é um complemento. E esse período de auxílio acidente, ele conta para a futura aposentadoria. Isso aqui gera também um mercado bacana para revisão de benefício. Muito benefício foi calculado sem incluir a renda do auxílio acidente nessa média de contribuições. Desde 2019, 19 ou 20, não mantém qualidade segurada o recebimento do auxílio acidente. Então, achar que porque recebe auxílio acidente tem direito a deixar a pensão por morte, a solicitar um auxílio doença, não tem direito, não mantém qualidade segurada. Recebe um auxílio acidente por conta de uma cirurgia que fez no ombro. Agora está com um problema no joelho. Pode solicitar esse auxílio doença pelo outro problema? Sim. Não tem problema nenhum em acumular o auxílio doença com o auxílio acidente, desde que essas incapacidades tenham origens diversas, tá? Não pode ser o mesmo CID, o mesmo problema. Do mesmo problema só recebe um benefício. E o auxílio acidente, ele encerra com a concessão de aposentadoria. Aposentou, não pode receber auxílio acidente ao mesmo tempo. Nós temos aqui no escritório alguns casos de que o INSS errou, o segurado aposentou, o INSS não cessou esse auxílio acidente,
a pessoa não sabia, não tomou as medidas, e agora o INSS vem cobrando valor, impondo para descontar como consignado nesse benefício da aposentadoria, e aí afeta bastante a renda. Existe tema do STJ que fala que esse valor, comprovado a boa-fé do recebedor, não será devolvido. Eu tenho um acórdão aqui. Vou colocar esse acórdão no Drive também, para entender bem, até porque esse acórdão, quando o benefício, a aposentadoria, o auxílio acidente tinha início até 97, podia acumular os dois. Hoje não pode, desde 97 não pode mais. E esse acórdão é muito bacana, porque ele explica todo esse fator histórico do auxílio acidente acumulado com a aposentadoria. Agora eu quero ouvi-los, saber se alguém está com alguma dúvida, quer compartilhar uma experiência, bater um papo com a gente aqui. Tranquilo, né, gente? Vou mandar minhas iniciais, uma para cada e-mail. Não, foi ótima essa aula, viu, Camila? Bem completa, Gostou? viu? Ai, muito boa. Agora, só Não, mas uma dúvida. É, eu não é tive o nenhum caso ainda, principal. assim, de acidente, né? Agora, no caso do auxílio por incapacidade temporária, você falou se ele tem uma doença pré-existente, né? Mas essa doença já deixa essa pessoa incapaz. Mas se essa doença se agrava ainda mais, tem como eu conseguir esse benefício? Sim, desde que comprovar o agravamento, a progressão da doença. Sim, o requisito da lei é comprovar que aquela situação ficou mais delicada a partir de determinado momento que houve uma piora nos sintomas. Sim, sim, tá. Perfeito. Toda semana a gente esquece de tirar uma foto. Quero saber se vocês autorizam hoje a gente fazer uma Sim. fotinha nossa para postar. Ô, doutor César, não tem sorteio hoje não, doutor. Tá tranquilo, hoje você não leva Né? presente de Ah, é ninguém. mesmo. Eu autorizo tirar minha foto, doutora. Ah, tá ótimo. Gilmar, pode abrir aí, Eduardo, vamos fazer uma fotinha nossa, Eu postar estou hoje. impedido. Eu estou impedido. Ah, tudo bem, tranquilo, tranquilo. A gente conhece. Vamos lá. E doutor, se eu soubesse que ia tirar foto, eu tinha me arrumado. Tá Ah, não, entendendo? mas aqui a gente tá em casa. Uou! Tá arrumado, Eduardo. Qual que era o problema? Arrumado para assombrar.